Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando se aproximou de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram o jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estáis fazendo desamarrando este jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que havia apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai, Davi. Hosana no mais alto do céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Umas breves palavras neste momento. A entrada de Jesus em Jerusalém foi um fato histórico que configurou aquele perfil que ele desejava e precisava ser. Durante toda a sua vida pública, sempre corrigiu os apóstolos, os discípulos, para superarem o espírito do messianismo, ou até melhor, do estrelismo. Porque sempre disse: não contem a ninguém, porque precisaria formá-los nesta consciência da kenosis, uma palavra grega que significa o esvaziamento, a humilhação. Entrando como juiz universal, pré-humilhado, montado num burrico, ele assume para si isto que buscou ardentemente. Durante toda a sua vida, Jesus se inflamava para viver a sua paixão, porque pensava em você, em cada ser humano. E o que vamos celebrar esta semana não são meros teatros. A liturgia é a anamnese, é a atualização da vivência de Jesus na história. Portanto, é a oportunidade de nós, de você e eu, vivermos isso na nossa história. Ele já fez a parte dele, e hoje eu e você precisamos fazer a nossa. A alegria foi a grande paixão de Jesus. Não somente no sentido do esvaziamento da morte, mas o encantamento dele. Significa que Jesus não é masoquista, mas sim que no amor a dor assume o mesmo sentido. E você sabe, quando você sofre com Cristo Jesus, o seu sofrimento é consolador. O seu sofrimento é fonte de paz. O seu sofrimento é germen de reconciliação
com a família, com a comunidade, com a sociedade. E hoje, neste flagelo universal desta pandemia, tem muitos que estão no limiar da sua crucificação também. Todas as vítimas da pandemia se faz em nosso tempo, na vítima redentora por excelência, Cristo Jesus, uma vítima involuntária. Por isso, sofremos com cada família que sofre hoje, sim, mas queremos entender este momento a partir da cruz de Cristo. Este flagelo universal, misterioso, instrumentalizado politicamente e que tem uma finalidade, muitas vezes, injusta, de os ricos cada vez ficarem mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Por isso, ai daqueles que lá no topo da pirâmide, os donos do mundo, hoje proporcionam a intensificação desta dor, vão responder ao Rei Universal Cristo Jesus, quando ampliam essa tragédia. E no meio de um pouco de confusão neste mundo, é a Jesus que nós recorremos, porque parece que pessoas que deveriam colocarem-se no seu lugar, se perdem no desespero de querer ajudar a sociedade e deixa de fazer aquilo que lhes caberia fazer. Inclusive líderes religiosos e civis. Portanto, meus irmãos, a cruz é o livro que nós devemos ler para entender este flagelo e esta guerra, no meio da qual o mundo se encontra envolvido. E a fé em Cristo Jesus é a nossa coragem. E uma cruz muito profunda é que pessoas no seu luto e na sua doença encontram a porta da igreja fechada. É lamentável, porque se nos tira a possibilidade da fé comunitária, então só nos resta morrer mesmo. Quando no luto e na doença, nós temos a oportunidade de viver a fraternidade e a fé coletiva, comunitária, nós suportamos melhor a cruz. Então, mais do que a dor do luto, mais do que a humilhação do sofrimento, é nos serem fechadas, ou pelo menos sermos cerceados para viver a nossa fé. Muitas dioceses do Brasil experimentará nesta semana mais um ano esta dor que não se explica e que não se justifica. E eu falo para mim, padre, se você colaborar para esta exclusão da fé, você, padre Primão, vai responder ao justo juiz sobre isso. A mim, que sou líder religioso, cabe primeiramente hoje dar a vida e escancarar as portas das igrejas. E a vocês, pela primeira vez assim me expresso dizendo: queridas ovelhas, somos um único rebanho do único pastor. Assumamos ousadamente caminhar contra a maré, mas querer suplicar que o nosso direito cidadão,
cristão seja respeitado. As igrejas podem e poderiam também ser fonte de transmissão da doença, mas estão sendo exemplos. Está aí a nossa equipe de higienização e as demais equipes, são muitas aqui, para cuidar muito bem, para evitar a transmissão. E graças a Deus, por causa destes e destas que se dedicam, nossa igreja não tem sido fonte de disseminação do vírus e não será. Estamos vulneráveis aqui também? Sim. E fazemos consciente porque sabemos que o pecado já não tem a última voz, já não tem a última palavra. Tinha até vir Jesus. Agora o pecado já não tem mais voz nem vez. E o tentador já não ousa mais tentar o próprio Jesus e muito menos fazer guerra a ele. Porque só há um poder soberano, o bem, Cristo Jesus. Mas o tentador tenta você, a mim. Hoje ele faz guerra contra os cristãos. Irmãos e irmãs, assumamos com coragem, não tenhamos medo, sigamos a Jesus. E podemos, com muito amor, esclarecidos, suplicar enquanto comunidade aos nossos líderes, de todas as instâncias, porque no nosso município nos favorece, graças a Deus, as nossas lideranças políticas e civis, mas temos tantas instâncias às quais somos subjugados e devemos pedir, não fechem as nossas igrejas. Brasil, líderes, escancaremos as nossas igrejas para o povo que morrem mais pelo abandono de alguns pastores do que pela própria doença vigente. E a verdade que não é comunicada na grande mídia, nós a encontramos no nosso dia a dia. E com lágrimas, suplicamos o direito de manifestar publicamente a nossa fé. E encerro aqui, num pedido solidário, de diálogo. Não conseguimos viver suficientemente a ousadia da campanha da fraternidade que nos chama o diálogo com os diversos setores da sociedade, porque aqui entre nós já não conseguimos. A prova disso é a divergência específica dos pastores que têm concepções diferenciadas. Portanto, estamos vivendo a mesma peregrinação de Jesus. Tanto é que hoje não podemos fazer a procissão dos ramos, mas acreditamos que Ele, em nossas mãos, é o símbolo que nos ajudará a guiar Jesus, o grande ramo, a grande videira, onde estamos ligados, e que nos confirma também na nossa paixão, na nossa cruz, em nossa peregrinação existencial. Amém. Fiquemos de pé, eleve aí seu ramo e bem alto,
e que seja para nós este grito hoje silencioso de misericórdia para nós e para o mundo. A Cristo Jesus, nosso Rei e nosso Redentor, para que ouça as nossas preces e a súplica silenciosa que brota do coração de cada cristão, a coragem para enfrentar as adversidades e o esclarecimento para entender o que no mundo acontece, mas especialmente a determinação em dar, em entregar a nossa vida a Cristo Jesus, nos nossos irmãos e irmãs, enfermos, famintos, desempregados, desesperados que já não têm mais sentido da vida. Encontremos, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, a videira por excelência, o sentido da nossa vida.